Irmãs, hoje eu não tenho nenhuma convidada para nos trazer um solo ou uma música, né? Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo ouvindo a nossa Marília. E eu gostaria de apresentar a Marília. Ela é minha amiga e irmã. Nós temos aqui uma amizade de mais de 40 anos, né, Marília? Então, é uma alegria muito grande para mim estar apresentando a Marília. Nós convivemos bastante, trabalhamos ali na nossa mocidade. Então, é uma alegria ter a Marília aqui com a gente, falando, e ela vai trazer mais dados sobre a vida dela, sobre a profissão dela, o que ela está fazendo no momento. Deus abençoe você, viu, Marília? Obrigada, Lucy, pelo convite, pela oportunidade, pela honra de estar aqui com vocês nesta noite, nesses minutos que nós vamos passar juntas. Lucy bem disse, eu cheguei em São Paulo em 1974. Eu vim de Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi na primeira Igreja Batista do Brás, onde que desembarquei. E nesta época, quando cheguei à igreja, onde sou membro desde 74, eu conheci a Lucy. Então, durante todos esses anos, nós temos caminhado juntos. Recentemente, ela se transferiu, né, para a Liberdade, mas isso não impede que nós continuemos a nossa amizade. E a Lucy faz parte de um grupo de amigas que nascemos no mesmo ano. Ela nasceu em outubro, eu nasci em novembro. E em um determinado momento, todo ano, a gente tirava foto das 4 juntas para registrar, todas nascidas em 57, em meses diferentes. Já até comemoramos fora, né? Viajamos para comemorar o nosso aniversário. Então, é uma amizade que eu não poderia dizer não posso, de jeito nenhum. Muito obrigada, Lucy. E a Igreja Batista da Liberdade, a gente também tem que ter, como membro da PIB do Brás, tem que ter um reconhecimento, porque é a igreja mãe, foi a igreja que organizou a nossa igreja, né? Então, nós somos filhos do trabalho da liberdade, dos missionários pioneiros. Nós vamos fazer agora, em junho, 110 anos, né? E eu sou responsável pela comissão que está preparando a história da vida da nossa igreja. Nós vamos publicar uma revista. Eu estou responsável pelo descrever a primeira parte, que eu estou chamando dos pioneiros, que é onde nós recebemos o casal Begby, depois o filho. Toda essa história dos batistas brasileiros está vinculado ao começo do trabalho batista no Brasil. E não seria diferente, porque a Igreja da Liberdade é a segunda igreja, né, batista na cidade de São Paulo, vindo depois da primeira, e a Liberdade, enfim, eu tive que mergulhar um pouco nessa história recentemente. Eu gosto muito de história e me apaixono muito pelo que ela relata. Então, eu estou aqui na condição de filha falando para a mãe. Olha a pretensão, hein? Uma filha contando para uma mãe que não é tão mais velha do que a filha, né? Que vocês são de 1909, se eu estou certa, a data de organização, 1909, né? E logo em seguida vocês já começam com o trabalho lá, que foi em maio de 1910 que começou o trabalho no Brasil. Então, a igreja já começou crescendo. E, graças a Deus, hoje nós somos essas igrejas fortes que tem na cidade de São Paulo. Eu vou pedir licença, que eu vou puxar aqui a minha apresentação, para que a gente possa ir juntos nela, porque eu gosto muito de imagens, né? De trazer para a gente pensar. Vocês estão vendo, né? Porque às vezes a gente pensa que está vendo e não está. Tá tranquilo? Vocês estão vendo a imagem? Ok. Então, vamos lá. Meu nome é extenso. Eu me chamo Marília Anselma Viana da Silva Berzins. E, resumindo a história, eu me apresento sempre, quando possível, Marília Viana Berzins, Viana da parte da minha família, e o Berzins não é meu, é do meu marido, Reinaldo Berzins, então eu tenho a honra de carregar o nome dele. Sobre a minha vida profissional fora da igreja, eu não vou falar dela agora nesse momento, eu quero me ater mais sobre o que eu faço na igreja, a minha vida eclesiástica. Mas eu preciso dizer para vocês que eu sou assistente social, eu fiz mestrado em gerontologia na PUC de São Paulo, fiz doutorado em saúde pública na USP e tenho um título de especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
Portanto, meu trabalho secular hoje é com pessoas idosas, é a gerontologia. E eu amo muito isso. E trabalho na minha igreja, como disse, sou membro da Primeira do Brás desde 1974. Estou no 9º ano como coordenadora da MCM, tá? Eu acho que eu já devia ter saído. Eu já me prometi que eu ia sair, mas as irmãs ficam insistindo, então eu estou aprendendo ainda na coordenação da MCM. Sou diaconisa da igreja e também coordeno o Ministério da Terceira Idade. São algumas das coisas que eu tenho a honra e a alegria de fazer na vida da igreja, né? E o tema que nós vamos conversar, irmãs, é conversa, tá? É quando tudo passar. E eu começo a refletir essa mensagem, essa conversa com vocês, trazendo essa imagem que, do meu ponto de vista, é belíssimo. Nós estamos numa região montanhosa, com vale, com verde, e a gente tem um espetáculo da natureza que é o arco-íris, que particularmente, junto com o pôr do sol, eu prefiro muito mais o pôr do sol do que o nascer, é, do meu ponto de vista, uma das coisas mais lindas que nós temos para apreciar na natureza. E aí embaixo eu escrevo o seguinte: quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. O arco-íris só acontece depois de uma chuvinha, de uma chuvona, de uma tempestade ou de uma chuva muito forte. E o arco-íris, só para a gente lembrar, ele é o resultado da promessa que Deus fez, que não acabaria conosco, humanidade, da forma como ele fez no dilúvio. Isso todas nós lembramos, nós conhecemos. E este arco-íris, para ele acontecer, ele precisa, né, para ele se manifestar na natureza, ele precisa suceder a uma tempestade, a uma chuva. Então, quando apreciamos a tempestade, o arco-íris, não vamos nos esquecer que antes teve uma chuva, que pode ter sido uma boa chuva, a que precisava para fazer o campo ficar verde, ou pode ter sido uma tempestade que inundou tudo, mas houve a chuva, que ela pode vir para nos trazer refrigério, paz, renovação, ou às vezes ela veio trazer a destruição. E aí, lembrando da chuva, nós estamos vivendo há mais de um ano na pandemia do coronavírus. Eu não vou falar do que é, porque todos nós sabemos, podemos dar aula do coronavírus. E aí, eu afirmo, está difícil. Está difícil para você passar por essa tempestade pelo coronavírus? Quais são as limitações que esta doença tem nos posto? Mas, se ela é difícil, né? Está difícil, e está mesmo, para muitas pessoas, né? Como que eu posso pensar, só voltando aqui um pouquinho, por que está difícil? Porque a gente está perdendo mais ou menos 1.200 pessoas por dia, morte, sem contar os que são infectados. Está difícil porque está faltando leitos nas UTIs, nos hospitais. Está difícil porque o coronavírus nos manda ter o distanciamento social. Eu não posso ver quem eu gosto. Estou com muita saudade de muitas pessoas que eu só vejo através da tela do computador. Você pode falar, não consigo visitar meu neto, minha filha com a regularidade, meus filhos, meus queridos, minhas amigas. Está difícil passar pelo coronavírus porque está faltando vacina, é insuficiente para a nossa demanda. Quem de nós aqui não gostaria de já ter sido vacinado e está esperando chegar a sua vez? Está difícil porque nesta semana, na segunda-feira, uma irmã da nossa igreja perdeu o irmão por coronavírus, que começou a passar mal na sexta-feira e na segunda-feira ele já estava morto. Está difícil porque meu filho perdeu o emprego, meu marido perdeu o emprego, os irmãos da igreja estão perdendo emprego. Está difícil porque eu tenho medo de pegar coronavírus. Não é verdade? Então, está um momento difícil. Se tem essas dificuldades, a pandemia tem nos ensinado que precisamos
muito umas das outras. E eu estou falando aqui no feminino porque nós estamos só mulheres. Então, uma das coisas que ela tem nos ensinado é: eu preciso de você. Mesmo que eu não esteja te vendo presencialmente, nós estamos segurando essa imagem aqui, a mão uma das outras. E essa ajuda se manifesta de tantas formas, né? A pandemia também nos ensinou que devemos valorizar mais os momentos especiais, gente. E muitas vezes nós não valorizávamos as coisas que tínhamos. Muitas vezes a gente não valorizava aqueles momentos de culto coletivo. Não sei na igreja de vocês, mas na nossa igreja a gente tem cantina. Nós, mulheres que fazemos cantina, o almoço, aqueles momentos que às vezes você falava: ai, almoço de novo, vou ter que ficar até o culto terminar lá, fechar a igreja, lavar a louça. Gente, aqueles momentos hoje nos fazem falta, não é? Então, a pandemia tem nos ensinado a valorizar os momentos especiais. E só você tem o poder para transformar um momento em algo especial. Mas e daí, Marília, onde que você quer chegar? Que Tiago 4,14 nos fala assim: nossa vida é como vapor, logo ela passa. Alguém tem dúvida disso? Não podemos afirmar quanto tempo viveremos. Eu, hoje, tenho 63 anos. Não tenho a certeza de que no próximo ano, depois de novembro, que eu farei, se Deus quiser, aos 64, eu esteja viva. Nenhuma de nós aqui presente tem certeza de quanto tempo vai viver. Também não sei as idades que as irmãs têm. Tem umas que têm mais do que eu, outras têm menos, não é? Mas a nossa vida é como um vapor, né? E o que é a nossa vida? O próprio Tiago, que eu peguei só uma parte anterior, ele nos diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, ponto. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Qual é o pouco que nós teremos? Não é? 70, 80, 20, 30, certamente todas nós aqui já estamos na fase adulta. Então, nosso vapor está um pouco mais esticado, mas tem pessoas que não têm essa condição de ter isso mais esticado. E aí, e eu estou usando 3 textos bíblicos para a nossa reflexão. O Salmo 90:17 nos diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida, fortifica, sela para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. E somos evangélicas, somos crentes. Ou seja, já declaramos que a nossa força, que o nosso poder não é nosso, mas ela provém de Deus. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus, nós vivemos sobre a graça de Deus, e graça é aquilo que recebemos que não merecemos. É este Deus que nós servimos. E aí, de novo, eu venho falar assim: calma, tudo isso vai passar. Gente, a pandemia vai passar. Este momento, esta chuva, essa tempestade que nós estamos vivendo, ela vai passar. Aí você fala: Marília, já faz um ano, vai passar mesmo? Quando? Quando que nós vamos voltar à vida ao normal? Eu não sei. Mas aí, não se preocupe, Deus sabe de todas as coisas, desde os nossos dias difíceis até o íntimo do nosso coração. A nossa fé está em Deus, que sabe todas as coisas. Quando essa epidemia vai demorar no mundo, no Brasil, em São Paulo, aqui na nossa cidade, quanto tempo isso nós não sabemos. Mas eu quero trazer em quem nós temos que pôr a nossa confiança para ter a certeza que tudo vai passar. A Marília não sabe, eu não sei. E os cientistas, eu estava numa reunião técnica agora, que diz que até, assim, não é para assustar vocês, mas pensando, nós estamos decidindo quando vamos ter um congresso, se ele vai ser virtual, presencial.
E aí os que eles são especialistas, são todos médicos geriatras, assim, que estudam e dizem assim, olha, gente, até o meio do ano que vem a gente não pode ter um cenário muito positivo. Ninguém sabe se vai piorar, se vai melhorar, não é verdade? Mas eu sei que tudo vai passar. E quando tudo isso passar, muitas coisas estarão diferentes em nossa vida. Já estão. A irmã, não é? A irmã Leia falou que vai pedir carta virtual para a Liber. Ela é lá do Rio, né? E ela já está brincando, olha, já daqui a pouco vou pedir carta virtual. Tem tanta coisa que está entrando na nossa vida que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Então, já está diferente e outras coisas serão muito diferentes. Mas nós estaremos mais fortes, eu tenho certeza. Mais preparado para situações difíceis, nós vamos estar mais amáveis e valorizando pequenas coisas que até então nós não tínhamos percebido. E quando tudo isso passar, muitas coisas estarão diferentes ao nosso redor. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. E essa história que nós vamos voltar ao normal, ou que vai ser um novo normal, vamos prestar muita atenção no que isso faz. Mais importante do que quando vai passar, que tudo vai passar, é nós reafirmarmos o nosso compromisso. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Sim, a minha fé e o meu amor devem estar firmados no Senhor. Ah, irmãs, o que seríamos de nós se não tivéssemos a fé no nosso Senhor? O que seria da nossa esperança? Onde é que nós buscaríamos o auxílio, o apoio? Então, quando a nossa fé, o nosso amor estiver firmado no Senhor, eu posso olhar com otimismo, com esperança, pensando que vai melhorar. E mesmo que demore, vai passar como tudo na nossa vida passa. Tudo passa. Quantas vezes você já repetiu isso? Quantas vezes você já aconselhou seu filho, a sua filha, que, por exemplo, sofreu de um amor impossível, e você, para consolar, chegou nela e falou assim, filha, tenha paciência, vai passar, daqui a pouco você vai olhar com olhos diferentes. Não se desespere. Irmãs, nós precisamos de ter esperança, e mais, nós precisamos dar esperança, sobretudo a geração que nos precede. Nossos jovens estão muito desesperançados. Qualquer lugar que você vai, a conversa é de derrota. Que vida difícil, quero sair, eu não aguento mais. Nós precisamos falar coisas que vêm de Deus. Nós precisamos falar, né, palavras sábias, né? Que as palavras da minha boca sejam a meditação do meu coração. E lembrem-se, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração. E depois de muitos momentos difíceis e ruins, uma coisa é certa, tudo passa e tudo vai dar certo. Gente, isso daqui não é pensamento positivo, não é ideologia altruísta, não é coaching, não é nada. Eu estou fundamentada na palavra do Senhor, que na minha vida pessoal tem sido essa realidade, né? E aí, e no silêncio de uma oração, que nós estamos lá, contritas com o Senhor, pedindo força, graça, misericórdia, Deus nos fala, e Deus nos fala individualmente. Ele fala com a Antônia, com a Lucy, com a Eunice, com a Leia, com a Dione, com qualquer uma de vocês que estão aqui. Calma, Maria. Olha, que Deus é esse que te chama de filha. Calma, Lucy. Tudo isso vai passar. Apenas estou te deixando mais forte. Será que você vai sair mais forte desse processo? Ou você vai sair fraca? Não vai sobrar nada de você? E depois, ou durante, ou tempo, enquanto tudo vai passar, não deixe que o medo te roube a tua fé. A gente pode ter medo? Pode. Posso falar um medo que eu tenho muito? Eu tenho 2 medos no momento. De ser contaminada pelo Covid. Eu acho que isso também permeia a mente de vocês. E tenho medo de uma palavra da língua portuguesa que para mim é assustadora. Ela é a metástase. Porque eu sou uma paciente oncológica que ainda estou num grupo
que eles chamam de remissão, e esta palavra, para quem tem câncer, para quem faz tratamento, é uma sentença gravíssima. Tenho medo? Uhum. Mas o medo não pode roubar a fé que eu tenho em Jesus. E se vier a Covid, a metástase, a minha fé continuará firmada no Senhor. Que, aliás, ai de mim, se não tivesse Deus para cuidar de mim, né? E o Salmo 40:17 nos diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Que Deus maravilhoso! Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Quantas vezes você pediu, Deus, venha logo me socorrer? E os salmos são maravilhosos nesse sentido, porque eu vejo nos salmos, aqueles salmos de eles se largarem no chão, pôr a roupa, né, Davi, e de cinza, e clamar, Senhor, me socorre, eu só dependo de ti. É isso que o salmista faz. E, não é? Ter fé em Deus, e eu trago a imagem do nosso querido Jó, que mesmo em todas as adversidades que Jó passou, e eu não preciso lembrá-las, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém, irmãs? Você é capaz de declarar isso, que o seu Redentor vive? Ai de nós, se adorássemos um Deus de barro, um santo qualquer que tenha aí espalhado, um Buda, que é nada mais, nada menos do que uma imagem, que Buda não é capaz de fazer nada. Um orixá, qualquer outra coisa, não são capazes de nada, mas o nosso Redentor é vivo, não é? E esta fé que nós temos em Jesus, não é? 2 Coríntios 4, 8, 9, que é Paulo que escreve, vocês conhecem a vida de Paulo, e eu não vou repeti-la, eu estou só passeando aqui nos textos bíblicos. Paulo disse, sofremos em tudo dificuldades, mas não ficamos angustiadas. Sentimos insegurança, sim, mas nós não nos deixamos vencer. Perseguem-nos, mas nós não nos sentimos abandonadas. Deitam-nos por terra, mas estas coisas não destroem. E Paulo mesmo digo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Apanhou, sofreu naufrágio, foi todas as formas, passou fome, perseguição, mas não foi destruído porque a fé e o amor dele estava no Senhor. E o Salmo 91:4 nos diz assim, ele te cobrirá com as suas asas e ficará seguro sob os teus cuidados. Com o seu poder te protegerá e te defenderá. Amém, irmã? Não precisamos de Buda nenhum. Eu fui na Tailândia há uns anos atrás e eu fiquei impressionada com a quantidade de templos que Buda tem. Eu vi um Buda de ouro, de não sei, talvez uns 30, 50 metros lá, mas é uma imagem que não faz nada. Deus me dá paz, Deus me dá consolo, Deus me renova. Ele me mostra, ele fala, ele faz conforme a palavra dele, que as misericórdias dele se renovam diariamente na minha vida. Então, quando a gente pensa que às vezes é difícil passar, e eu trouxe essa imagem do guarda-chuva rosa no meio dos guarda-chuvas pretos, porque, por mais chuvoso que tenha, use um guarda-chuva cor-de-rosa. Está todo mundo na chuva, mas vamos fazer dessa chuva um caminho melhor. E um dos caminhos para a gente passar por essas dificuldades é através da resiliência, não é? Deus providenciou um caminho para a resiliência. Como? Aquelas pessoas que dependem de Deus, elas encontram paz, recitando e memorizando promessas asseguradas na sua palavra. Gente, eu fiz tratamentos horríveis, mas enquanto eu não podia fazer nada além do que ficar imóvel, só podia respirar, me vinham, e ainda vem, porque eu tenho que fazer alguns exames super difíceis, e eu começo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Quando eu faço toda a minha sequência, aí eu venho, vou recitar os livros da Bíblia, porque a palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração, mas não só escondida, ela precisa ser praticada. A comunidade da igreja dos crentes é um lugar deve ser um lugar acolhedor. Por quê?
Ali nós vamos acolher quem precisa de um apoio. E nós encontramos o consolo para passar as dificuldades através da nossa intimidade, da nossa amizade com o nosso Deus, através da oração. E além, né, de crer, de ter fé que o nosso Redentor vive, nós precisamos ter paciência. Olha, a paciência e a perseverança são virtudes cristãs imprescindíveis aos que aguardam a volta de Cristo, aos que aguardam tudo passar. Fé, persistência, resiliência e agora paciência, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. E lembrem-se, o fruto do Espírito é amor, não é são, é. O fruto ele é completo, através do amor, da alegria, da paz, da paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. E lembre-se, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Neste tempo em que nós estamos esperando passar, nós precisamos saber o que nós vamos falar umas para as outras. Não vamos só reclamar. E concluindo essa breve reflexão com vocês, queridas, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus está conosco mesmo na doença, na morte, entendeu? Tem umas determinadas denominações, seitas, que determinam o que Deus tem que fazer e não se sujeitam à vontade do que Deus tem para fazer. Está clara a diferença? Durante o meu tratamento, eu conheci uma música que diz Deus é Deus. Para mim, eu preciso lembrar. Se Deus curar, ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Eu te louvo, ó Deus, não pelo que fazes, mas pelo que tu és. Esta é a diferença. Por isso, se Deus é por nós, ele sempre será contra nós, mas a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. E vamos viver um dia de cada vez. E é aqui sim que a gente deve viver, agradecendo a Deus pela vida, observando os seus caminhos, sendo prudente em nossos passos, escolhas e decisões, acreditando sempre em recomeço. Recomeçar é viver. Amo o prefixo recomeçar, ressignificar, reviver, reavaliar, porque é a oportunidade que nós temos de recomeçar, de ver de forma diferente. Acredite em milagres. Eu, Marília Viana Berzins, sou um milagre de Deus, que pela gravidade da minha doença, eu não estaria viva, porque de 10 pessoas que têm câncer de pâncreas, 9 morrem no primeiro ano. Eu já estou no 4º ano de vida, então eu posso declarar que Deus operou um milagre na minha vida. E também, irmãs, nós precisamos acreditar em mudanças. Não assumam uma atitude que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Um crente não pode dizer isso. Ele tem que estar sujeito ao Espírito Santo, que pode promover mudanças na nossa vida. Vamos deixar de ser chatas, ranzinzas, implicantes, poliqueixosas e vamos ver. Depois que eu adoeci, eu fiz um esforço muito grande em mudanças. Alguém falou uma frase, eu não achei versículo na Bíblia que possa contrapô-lo, mas assim, eu decidi ser feliz, eu não quero ter razão. E às vezes a gente quer ter razão e abre mão da felicidade. Muitas vezes é melhor a gente se sentir bem, feliz, do que ficar provando que a gente tem razão. Então, vamos crer sempre que tudo que podemos ser, ter e fazer, se em nós houver fé, inclusive ter coragem para mudar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, a tua mão me guiará.
Portanto, irmãs, o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Fala isso. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, quando eu estiver passando e quando tudo passar, eu não posso perder isso. E o salmista nos lembra que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Portanto, ainda que a minha mente e o meu coração enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. E que nunca nos falte a esperança de dias melhores, eu creio. E é sempre muito bom estar com vocês. Eu amo estar com vocês, compartilhando a graça e a misericórdia do nosso Jesus, que é o tema dos batistas brasileiros, compartilhando graça e misericórdia. E nossa MCM, a gente tem usado esse lema para 2021. Compartilhemos graça, ou melhor, mulheres que compartilham graça e misericórdia. Faça isso todos os dias e você vai ver. E mais, essa é uma das letras de um dos hinos que eu mais gosto, porque ele vive. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vivo está. É esse o nosso foco de vida, é encontrar com o nosso Jesus que vivo está. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, vamos enfrentar o medo, a pandemia, as dificuldades, tendo como foco a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paro por aqui e agradeço, Luci, a oportunidade e devolvo a palavra para você e você faça o que estiver aí programado. Muito obrigada, irmãs, pela atenção que vocês me dispensaram.